Amigos, vamos à nossa sexta parte das profecias dos sete sábios. Esses sábios que estiveram na Terra, no planeta Terra, há muitos milhares de anos atrás e sabiam que as pessoas nessa época atual, eles sabiam que nós iríamos querer saber do futuro, principalmente nessa época que nós estamos, realmente não está fácil. Mas aqui ele começa dizendo então que desde 2017 a situação será um pouco mais calma, mas apenas aparente, não? Ou seja, as coisas estão borbulhando por baixo, mas não estamos vendo ainda a verdadeira situação que está acontecendo por trás, né, de todos esses movimentos. Haverá novos desafios e perigos imediatos. Embora a guerra seja evitada, um clima em mudança torna-se rapidamente um problema. A temperatura média continuará a aumentar. A corrente do Golfo, que traz bilhões de toneladas de águas tropicais para os mares, né, do norte, começa a perder força e muda a sua direção. Essa questão de encontro, né, de águas quentes, né, que são as águas tropicais com águas frias, ele gera uma pressão atmosférica, né, ele modifica realmente toda a energia da Terra, né, esse choque, né, de temperaturas. Acontecem, por exemplo, várias mudanças climáticas justamente por causa desse choque das águas quentes com águas frias. Isso será devido ao fato de que o Oceano Atlântico recebe grandes quantidades de água doce do derretimento do gelo polar, e assim como as regiões polares, né, do gelo que vem da Antártida. É frequente, né, nós assistirmos vídeos que mostram aquelas grandes pedaços de gelo, né, caindo no oceano e vão derretendo gradualmente, o que naturalmente vai aumentando o nível, né, do mar, já que enquanto eles estão em forma sólida, né, eles não causam esse efeito de subida, né, do oceano. Como resultado disso, mudanças climáticas, né, haverão nos Estados Unidos uma seca desastrosa afetando o seu sul, enquanto na China, em algumas áreas, haverá grandes inundações. Essa questão de a gente observar realmente que, por exemplo, onde que deveria estar fazendo frio faz calor, onde deveria fazer calor está fazendo frio, é uma coisa que está acontecendo de fato no planeta, né? E isso é justamente por causa dessas grandes mudanças climáticas que são bastante previsíveis do ponto de vista de períodos do planeta Terra, não? Então isso acontece com frequência. Ainda que o homem possa ter algum tipo de responsabilidade nisso, né, existe uma questão que é bastante normal, né? Acontece não normal assim, claro, para nós, né, que vivemos 100 anos apenas, 120 anos no planeta, a gente não consegue enxergar isso. Mas uma pessoa que estivesse vendo, por exemplo, todo o ciclo do planeta Terra, ele veria que isso é uma questão de oscilação natural, né, do planeta, ou seja, o planeta sobe de temperatura, desce de temperatura. Então isso é uma coisa bastante comum, mesmo porque também o sistema solar inteiro, né, ele está viajando também dentro da galáxia, e ora ele se aproxima mais de outras estrelas, ora ele se afasta. Ou seja, não é que nós tenhamos que olhar só para a nossa região, né, só para o nosso país, mas sim de que o planeta está viajando dentro do espaço sideral. Aí ele diz que a Escandinávia se transforma em um deserto de gelo, enquanto países costeiros serão ameaçados pelo aumento do nível do mar, como os Países Baixos, né, como a Holanda, né? E aqui também ele fala que Bangladesh também vai ser afetada pelo nível do mar. Agora tem uma coisa que nós estamos percebendo: essas previsões, os sábios, não, eles enxergam o Akash, né? Ou seja, eles têm acesso, né, ao elemento éter, que é justamente onde fica o elemento tempo. Por isso que eles conseguem ver o passado, o presente e o futuro. E essas visões do futuro, apesar de eles terem realmente uma visão de uma cronologia realmente extraordinária, às vezes existe uma diferença de tempo, não, de décadas, que provavelmente deve estar encaminhada. Ou seja, eles viram esses eventos acontecendo, de fato eles viram, não? E provavelmente eles devem ocorrer num determinado momento. Aí depois ele diz que com essas situações todas, milhões de refugiados famintos deixarão suas casas e buscarão asilo em países mais ricos.
E de fato você vê que essa situação de refugiados, não refugiados tanto de guerra como refugiados de países que estão enfrentando pobreza, ou então de guerras mesmo, de conflitos, né? Conflitos tanto sociais como políticos, ditadores e tudo. Então eles tentam fugir de fato para outros países e principalmente a Europa, né? Está sendo muito atingida, não, por essa questão de imigração. Os Estados Unidos sempre foi, né? Só que agora está muito mais. Esses eventos, como ele disse aqui, né, devem ocorrer de 2029 a 2034 no nosso calendário ocidental. Ele continua dizendo que tempestades de gelo vão cortar áreas do norte da Europa. Tempestades devastadoras e inundações afetarão os estados costeiros. Isso é uma coisa interessante porque várias pessoas que também provavelmente devem ter acesso, não, a Akash deve ter acesso ao éter, e que também estão prevendo inundações nas regiões costeiras do planeta.